Ela perdeu tudo o que amava. Foi traída por quem mais confiava. Carregou cicatrizes que nem o tempo conseguiu apagar. Mas também descobriu dentro de si uma força capaz de transformar dor em esperança. Hoje, o relato de uma avó que sobreviveu ao impossível vai te emocionar profundamente. Prepare-se para conhecer a verdade por trás de uma vida marcada por tragédias, segredos, recomeços e, acima de tudo, coragem. O que você vai ouvir agora não é apenas uma história, é um testemunho vivo de luta, fé e superação. E talvez ao final você descubra que dentro de cada dor existe também a semente de um novo começo. Esta é a história de Dona Margarida Albuquerque, uma mulher que viveu o céu e o inferno da vida e que ainda hoje emociona todos que escutam seu relato. Dona Margarida nasceu em São Vicente do Vale, uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, cercada por montanhas, rios cristalinos e uma rotina pacata que parecia nunca mudar. As manhãs eram sempre frias, com neblina densa que cobria os telhados de telha vermelha, enquanto os sinos da igreja no centro marcavam o compasso da vida. Desde cedo, Margarida aprendeu o valor do trabalho. Seu pai era pedreiro, homem sério, de poucas palavras, mas que se orgulhava de nunca ter deixado faltar comida na mesa. Sua mãe, uma costureira humilde, passava noites inteiras bordando vestidos para as famílias mais ricas da cidade. Margarida cresceu cercada de simplicidade, mas também de sonhos. Ela sonhava em sair daquele lugar pequeno, em conhecer o mundo além das montanhas que cercavam sua infância. Mas, ao mesmo tempo, havia uma parte dela que amava aquele chão. Aquele cheiro de terra molhada após a chuva, os sorrisos sinceros das vizinhas que trocavam receitas no portão. Na adolescência, Margarida conheceu Eduardo, um rapaz bonito, de olhos claros, herdeiro de uma das famílias mais influentes da região. Ele era tudo o que ela nunca imaginou poder conquistar. Elegante, estudado e cheio de promessas. Contra todas as expectativas, Eduardo se apaixonou por ela. Mas esse amor veio cercado de intrigas. As amigas ricas de Eduardo zombavam da origem humilde de Margarida, diziam que ela jamais seria aceita nos salões da família dele. E, mesmo assim, ela insistiu. O coração de Margarida acreditava que o amor era capaz de superar qualquer barreira. Por um tempo, parecia que tudo daria certo. Eles se encontravam escondidos na praça da igreja, trocavam cartas escritas às pressas e faziam planos de uma vida juntos. Margarida tinha certeza de que Eduardo seria seu porto seguro. Mas os segredos da família dele começaram a se revelar. Eduardo tinha outro noivado, arranjado pelos pais, com uma jovem de Belo Horizonte. Quando Margarida descobriu, seu mundo desabou. Ela chorou noites seguidas, jurando nunca mais se deixar enganar. Mas como esquecer o primeiro amor? Como apagar os sonhos que construiu na cabeça durante tantos anos? A cidade inteira ficou sabendo da traição. Alguns cochichavam pelas esquinas. Coitada da Margarida! Achou mesmo que um rapaz daquele nível ia largar tudo por ela? Outros, mais cruéis, riam pelas costas. Foi ali que Margarida sentiu pela primeira vez o peso da vergonha pública. E foi também ali que ela jurou a si mesma: um dia ainda vão me respeitar. Eu vou provar que minha vida vale mais do que eles imaginam. Com a força que lhe restava, Margarida decidiu trabalhar mais duro do que nunca. Conseguiu um emprego em uma fábrica de tecidos em uma cidade vizinha. A rotina era exaustiva. Jornadas de 12 horas,
calor insuportável das máquinas, mãos calejadas. Mas ela não reclamava. Era como se, a cada fio de tecido que passava pelas suas mãos, ela estivesse costurando também a própria dignidade. Foi nesse ambiente que conheceu Joaquim Albuquerque, um homem simples, operário como ela, mas dono de uma bondade rara. Ele não tinha a beleza de Eduardo nem o dinheiro, mas tinha algo que Margarida nunca tinha encontrado em ninguém: respeito e lealdade. Poucos anos depois, Margarida e Joaquim se casaram em uma cerimônia modesta, mas cheia de emoção. A igreja estava enfeitada com flores do campo, colhidas pelas próprias vizinhas. Não havia luxo, mas havia amor. Eles se mudaram para uma pequena casa alugada, com paredes de cal branca e um quintal onde Margarida plantava hortaliças. Ali começaram a construir sua família. Logo vieram os filhos, primeiro Helena, depois Augusto e, alguns anos depois, Clara. A vida parecia finalmente sorrir. Mas o destino, mais uma vez, reservava provas dolorosas. O casamento de Margarida e Joaquim parecia sólido, mas a vida não demora para testar até os corações mais fortes. Quando sua filha mais velha, Helena, tinha apenas 6 anos, foi diagnosticada com uma doença grave nos rins. Naquela época, os recursos médicos eram limitados e o tratamento era caro demais para uma família de operários. Margarida passou noites inteiras em claro, costurando para vizinhos e conhecidos, juntando cada centavo para tentar custear os medicamentos. Joaquim trabalhava dobrado na fábrica, chegando em casa com os braços cobertos de óleo e suor. Apesar de todos os esforços, a pequena Helena não resistiu. O dia do enterro foi marcado por chuva fina e céu cinzento. Margarida, com os olhos inchados de tanto chorar, sentiu como se metade de si tivesse sido enterrada junto com a filha. A dor daquela perda se tornou uma cicatriz permanente e, ao mesmo tempo, uma chama de determinação. Eu vou cuidar dos meus outros filhos com todas as forças que ainda me restam. Nenhum deles vai sofrer como Helena sofreu. Enquanto Margarida enfrentava seu luto, a cidade não perdoava. Alguns diziam que ela estava pagando pelos pecados da juventude por ter ousado a se envolver com Eduardo, o rapaz rico. Outros comentavam que Joaquim não era homem suficiente para sustentar a família. As vizinhas cochichavam nas esquinas e cada palavra maldosa parecia uma facada em Margarida. Mas ela nunca respondeu. Seguia em frente, porque sabia que a vida dos filhos dependia de sua resistência. Com o tempo, Margarida conseguiu juntar algum dinheiro e, junto com Joaquim, comprou um pequeno terreno. Construíram uma casa simples de tijolos, erguida com a ajuda de amigos e vizinhos. Era o primeiro passo de uma conquista real. O quintal começou a florescer. Pés de laranja, galinhas ciscando, cheiro de café fresco pela manhã. Ali, a família viveu alguns dos anos mais felizes. Mas a vida, mais uma vez, tinha outros planos. Foi durante uma festa da cidade que Eduardo reapareceu. Mais velho, ainda charmoso, agora viúvo e com fama de empresário bem-sucedido em Belo Horizonte. Quando viu Margarida, não escondeu a surpresa. Você continua linda, Margarida. Eu nunca deixei de pensar em você. As palavras dele mexeram com lembranças adormecidas. Por um instante, Margarida sentiu aquele frio na barriga dos tempos de juventude. Mas logo olhou para Joaquim, que a observava de longe, com olhos cansados, porém cheios de amor. Foi nesse momento que ela percebeu que, apesar de todas as dificuldades, tinha ao lado alguém que jamais a abandonara. Ainda assim, Eduardo tentou se aproximar várias vezes nos meses seguintes,
Boatos começaram a circular pela cidade, colocando em dúvida a fidelidade de Margarida. Ela negava, mas os olhares tortos e as fofocas no mercado a perseguiam. Joaquim, embora não dissesse nada, começou a mudar. O silêncio dele era pesado e a confiança aos poucos se transformava em desconfiança. Quando Augusto, o filho do meia, completou 18 anos, decidiu se alistar no exército. Ele era cheio de energia, sonhador e queria sair da pequena cidade para conquistar o mundo. Margarida chorou no dia em que ele partiu, mas também se encheu de orgulho. Meses depois, a família recebeu uma carta. Augusto havia sofrido um acidente em um treinamento e não resistiu. O mundo de Margarida desabou novamente. Ela mal conseguia respirar ao receber a notícia. Era como se a vida tivesse prazer em arrancar dela os pedaços mais preciosos. Joaquim, sem forças para suportar a dor, mergulhou na bebida. Passava as noites em bares, voltava para casa embriagado, discutia por qualquer motivo. O homem bondoso e leal que Margarida conheceu parecia estar se transformando num estranho. Para não enlouquecer, Margarida se agarrou à fé. Começou a frequentar mais a igreja, a se voluntariar em obras sociais e a ajudar famílias ainda mais pobres do que a sua. Encontrava um pouco de paz ao servir aos outros. Mas o vazio dentro dela continuava enorme. Às vezes, ao se deitar, pensava em desistir de tudo. Mas então, lembrava de sua filha mais nova, Clara. Era por ela que continuava respirando. O silêncio de Joaquim se tornou insuportável. Ele já não olhava a Margarida da mesma forma e o amor parecia ter dado lugar à amargura. Certa noite, depois de voltar do trabalho, ele a encarou com os olhos vermelhos e disse: "As pessoas falam, Margarida. Você ainda sente algo por aquele Eduardo?" Ela jurou que não, mas no fundo sabia que os boatos estavam envenenando seu casamento. Pouco tempo depois, Joaquim descobriu cartas anônimas deixadas em sua bicicleta na fábrica. Nelas, alguém descrevia encontros entre Margarida e Eduardo que nunca aconteceram. Mesmo sendo mentiras, para Joaquim aquilo bastou. A confiança se rompeu de vez. Numa manhã chuvosa, Joaquim arrumou uma pequena mala e saiu de casa sem olhar para trás. Deixou apenas um bilhete. "Não suporto mais. Espero que você seja feliz, mesmo sem mim." Margarida sentiu o chão desaparecer. Agora estava sozinha, sem marido, sem Augusto, sem Helena. Apenas Clara, sua filha mais nova, dependia dela. As dívidas começaram a se acumular. Sem o salário da fábrica, Margarida passou a limpar casas de famílias ricas da cidade. Engolia orgulho cada vez que era destratada, cada vez que limpava o chão que antes pisava como visita. Em uma tarde de domingo, na feira da cidade, Margarida comprava verduras quando ouviu risadas atrás de si. Um grupo de mulheres comentou em voz alta: "Olha lá, a pobre coitada que trocou o marido por sonhos com o doutor Eduardo. Agora vive limpando privada para sobreviver." O rosto de Margarida queimava de vergonha. Ela segurou firme a mão de Clara e seguiu em frente, fingindo não ouvir. Mas por dentro, cada palavra era como uma faca cravada. Sem dinheiro, Margarida e Clara chegaram a passar fome. Às vezes, dividiam um pedaço de pão dormido com café ralo. As roupas estavam puídas e o frio da serra castigava ainda mais no inverno. Clara, mesmo pequena, percebia a dor da mãe. "Mamãe, quando a gente vai ter um jantar de verdade?" Margarida sorria e respondia: "Logo, minha filha, logo." Mesmo sem ter ideia de como iria cumprir aquela promessa. Foi nesse período de miséria que Eduardo reapareceu de forma mais insistente.
agora mais rico do que nunca, ofereceu ajuda financeira. Disse que poderia dar a Margarida a vida que ela sempre sonhou. Mas havia condições. Ele queria que ela se mudasse para Belo Horizonte e vivesse com ele como sua companheira. Por um instante, Margarida quase cedeu. Afinal, Clara merecia uma vida digna. Mas algo em seu coração dizia que aquele caminho não era o certo. Recusou a oferta, mesmo que isso significasse continuar na miséria. Foi numa noite fria que Margarida quase desistiu de tudo. Sentada na beira da cama, olhando para a filha dormindo, pensou que talvez fosse melhor não acordar no dia seguinte. O peso da dor, das perdas e da solidão era insuportável. Mas então, Clara se mexeu no sono e murmurou: "Mamãe, não me deixa." Essas palavras foram como um choque. Margarida entendeu que sua missão ainda não havia acabado. Ela não podia fraquejar. Não diante dos olhos daquela menina que dependia dela para sobreviver. Depois daquela noite em que quase desistiu, Margarida tomou uma decisão. Buscaria forças onde ninguém poderia tirar dela, na fé. Passou a frequentar a pequena igreja da comunidade todos os domingos. Lá, encontrou apoio em pessoas que também carregavam suas próprias dores. O pastor dizia em seus sermões: "Deus nunca coloca um peso maior do que aquele que você pode carregar." Essas palavras se tornaram um mantra para Margarida. Ela começou a acreditar que mesmo no fundo do poço ainda era possível reerguer-se. Determinada a mudar sua realidade, Margarida aceitou qualquer serviço que aparecesse. Lavou roupas para famílias ricas, costurou vestidos, vendeu bolos de porta em porta. Cada moeda economizada era um passo para sair da miséria. Clara, já um pouco mais velha, ajudava como podia. Juntas, mãe e filha criaram uma parceria de luta. E foi essa união que começou a atrair novamente a esperança. Com o tempo, a cidade que antes zombava começou a enxergar a força de Margarida. As mulheres que um dia riram dela na feira passaram a encomendar bolos e pães. Algumas até pediam conselhos de vida, impressionadas com a coragem daquela mulher que não se deixou derrotar. Margarida, em silêncio, sentia uma vitória íntima. Não precisava provar nada para ninguém. Mas sua dignidade estava sendo restaurada. Os anos passaram. Clara cresceu, estudou com esforço e se tornou enfermeira. Ela sempre dizia: "Mamãe, foi a senhora quem me ensinou que nunca devemos desistir, não importa o tamanho da dor." Já idosa, com cabelos brancos e marcas profundas no rosto, Margarida passou a ser vista como uma espécie de sábia da cidade. Jovens vinham ouvi-la em busca de conselhos. Ela contava suas histórias, mas não para gerar pena, e sim para inspirar. Sempre repetia: "A vida pode nos quebrar, mas também pode nos ensinar a nos reconstruir. Eu sou prova viva de que a dor pode se transformar em força." Em suas palavras finais, ela deixou um recado: "Não importa quantas vezes a vida te derrube, o que importa é quantas vezes você escolhe levantar. Se eu conseguir, você também pode." Se essa história lhe tocou de alguma forma, deixe aqui nos comentários. Adoraria ouvir a sua. Curta, comente e compartilhe com aquela pessoa que você sabe que adoraria ouvir essa história. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber a notificação sempre que postarmos uma história nova aqui no canal.